Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $23.400. Bitcoin que consegue romper o topo, mas volta. Hoje, meu principal objetivo vai ser entender se a gente tem força para continuar essa alta e ir para os 24 e 25, a gente quase já foi para os 24, ou se fizemos uma armadilha, a maior probabilidade é cair a partir daqui. Vamos discutir no vídeo de hoje e tentar responder essa pergunta com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês para entrarem e conhecerem nosso escritório profissional de trading. Estamos tendo grandes oportunidades agora nas altcoins, com o mercado retomando essa alta. Então vale muito a pena você ir no primeiro link da descrição, vir aqui, conhecer como que funciona. Você pode vir no Comece por Aqui, ver o tutorial para você não ficar perdido e participar do final dessa semana aí das lives com a gente. Lembra que você pode pegar suas 24 horas grátis clicando aqui e digitando "eu quero" dessa maneira, e você também pode passar o cartão e ter 7 dias para pedir o reembolso caso você não goste. Mas do jeito que tá interessante aqui os mercados, tem certeza que você vai gostar, beleza? Mas tá bom, investidores. Vamos lá, primeiro link da descrição. Vamos lá, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no 4 horas, tá? Mentira, vamos falar um pouco sobre o Bitcoin no diário. No diário, como vocês sabem, né, a gente está numa tendência muito clara de alta, a gente vinha falando com vocês porque não acreditávamos numa correção muito forte, justamente porque a maioria do mercado estava acreditando e estava pedindo por essa correção. Quando isso acontece, normalmente a gente vai embora sem muitas correções, né? E quando a gente começa a cair daqui, os ursos começam a ficar doidos. Viu? Eu disse que era topo, mas justamente nesses pontos são as oportunidades que a gente tem ou para pegar o Bitcoin ou para pegar as próprias altcoins que estão dando até mais oportunidades. Olha os dumps que nós tivemos nas alts ontem. Então é importante a gente entender que agora a tendência é de alta, a gente formou o nosso pivô no semanal, a gente está bem acima desses 21.500, e se a gente começar uma correção aqui, vai ser oportunidade para compra. Justamente por isso eu acredito que teremos semanas e meses muito bons pela frente nos trades, apostando a favor da tendência de alta, beleza? A maioria dos trades agora está sendo longs, não estou com nenhum short, só estou com longs, 4 longs nesse momento, correto? Além disso, né, posso destacar para vocês que quando a gente abaixa o tempo gráfico, a gente estava formando um padrão de continuação, né? A gente falou sobre esses padrões quando o preço está muito forte, que podem romper para baixo, mas formam outro, a maior probabilidade é que a gente rompa para cima. E é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente já rompeu o topo. Nesse momento, a gente está tentando se manter acima desse topinho dos 23.400, tá? Me parece que vai ser um candle importante, reparem que a gente já está tendo bastante volume e o fechamento desse candle pode aí dar dicas para os próximos movimentos do Bitcoin, tá? Se a gente fecha esse candle acima aqui dessa região de topos dos 23.400, para mim é um ótimo fechamento, é um fechamento de continuação da tendência de alta. Porém, se a gente volta para cá, fecha ele abaixo desse suporte dos $23.000, é um mau sinal, beleza? Na verdade, eu não gostaria de ver o Bitcoin fechando candles no 4 horas abaixo desses suportes aqui. Acho que os 23 eu dei uma exagerada, mas abaixo dos 22.800 aqui, se a gente volta para o range, caras, eu vou ficar um pouco mais preocupado, entendendo que a gente pode ter formado uma armadilha, tá bom? Mas enquanto a gente está acima, a turma que acabou tentando shortar esse movimento, agora é suporte, tá bom? Então por isso que o preço tentou cair aqui, ó, veio para os 23.200, já voltou para os 23.400. Por quê? Porque a turma tá desesperada agora para sair no 0 a 0 ou num lucrinho. Porém, se a gente volta aqui e começa a ir para baixo dos 23, abaixo dos 22.800, é um sinal que a gente pode ter uma armadilha e, obviamente, eu vou aparecer aqui para discutir os indicadores com vocês, para a gente estimar as principais probabilidades, tá bom? Mas esse movimento, até o momento, a gente analisando aqui o price action, cara, não me parece um movimento de topo muito importante, tá? Primeiro, temos volume, mas, pô, já tivemos volumes bem maiores aqui para trás, olha só.
E segundo, a gente não devolveu tudo já. A gente está se mantendo acima do topo anterior nos $23.400. Então a gente está indo e voltando, mas me parece uma situação positiva ainda para o Bitcoin, beleza? Falando um pouquinho aqui sobre o rompimento, sobre o sentimento nesse rompimento, vamos tentar entender o que aconteceu, tá? E aqui a gente começa a ter alguns fatores um pouco preocupantes, tá? O primeiro deles, muitas compras a mercado, tá? A gente teve 533 milhões de dólares de compra a mercado, caras. Então, assim, quando acontece isso, o que normalmente a gente está fazendo? A gente está com uns longs para ir realizando esses longs, ao mesmo tempo que a gente pode ir colocando dinheiro no bolso, né, caras? Por que vocês acham que a gente acumulou Bitcoin lá embaixo? Para ir vendendo aos pouquinhos à medida que ele vai subindo, tá bom? Então pode ser um gatilhozinho para você colocar um pouco de dinheiro no bolso. Ele vai subindo, você vai vendendo aos pouquinhos. Mas se eu fosse você, não venderia tudo. Por quê? Porque a tendência é de alta. Se você vender tudo, provavelmente você vai se dar mal, porque o Bitcoin deve continuar subindo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a tendência é de alta agora no semanal. Então provavelmente você vai ficar preso torcendo para ele voltar aqui, torcendo para ele voltar onde você vendeu, para aí sim você realmente entrar de novo no FOMO, né? Então não é assim que funciona, tá? A gente precisa entender os trades e agora a tendência de alta, e a gente também precisa entender os investimentos. A gente vai colocando dinheiro no bolso à medida que o preço vai subindo e muitas pessoas vão comprando. Lembre-se que a gente estava falando com vocês. Quando estava todo mundo falando que ia para 12, 9, era o momento de comprar. Daqui a pouco, aos poucos, vocês vão ver as pessoas mudando de opinião. Falando de 30, falando de 50, falando de 60. Então a gente tem que fazer o contrário, beleza? Então eu ainda mantenho uma exposição grande no Bitcoin, porém é uma exposição menor do que eu estava hoje mais cedo, né? Então assim, a gente tem que entender isso. Quanto mais sobe, mais lucro a gente coloca no bolso e a sua exposição ou você rebalanceia, né? Então mantém a exposição igual ou vai diminuindo a exposição aos pouquinhos, aos pouquinhos. Eu quero estar bastante exposto no Bitcoin, pelo menos até os $28.000, que eu acredito que a gente tem uma boa probabilidade de ir lá nas próximas semanas e ou meses, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, é um gatilhozinho para a gente pensar numa potencial realização do Bitcoin. Porém, será que a gente vai reverter a tendência a partir daqui? Vamos começar a despencar? Caras, é realmente difícil, né, a gente saber quando a gente vai começar uma correção mais forte, mas a gente não está tendo rompimentos tão bonitos, né? Para que o nosso long short ratio já está acima de 1, está em 1.11 e a gente teve queda aqui no nosso open interest. Então, eu acho por bem a gente realizar, colocar um pouco de dinheiro no bolso nesses momentos aqui. Mas shortar o Bitcoin, cara, eu acho que assim, você precisaria de realmente uma estratégia muito boa para shortar o Bitcoin, porque basicamente todo mundo que shortou ele em todo esse movimento aqui acabou sendo estopado. Quem não estopou ainda é doido, né? Mas faz parte, né? Cada um com a sua estratégia. E essa é só a minha percepção do gráfico aqui nesse momento, tá? Uma hora ou outra a gente vai corrigir, mas para a gente ter maiores probabilidades dessa correção, a gente vai ter que deixar um candle bem feio aqui, fechamentos abaixo dos 23, abaixo dos 22.800. Se isso acontecer, a gente discute analisando o que a maioria do mercado está fazendo em relação a isso, tá bom? Mas para mim, então, agora é momento de, aos poucos, ir colocando dinheiro no bolso e ir surfando essa tendência de alta nos longs que a gente conseguiu pegar aí nos últimos 2 dias, tá? E alguns que a gente já está há mais tempo também. Beleza, investidores? Para finalizar, vamos falar sobre as ordens das instituições. Pouquíssimas ordens no book, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou ter que abaixar ainda mais aqui. 600 bitcoins, ó. Tem um pouquinho aqui, 1k de bitcoin nos 24.200, tá? E mais um pouquinho nos 24.800. Então essas duas zonas aqui vão ser zonas onde eu vou ficar de olho para realizar um pouquinho mais, talvez diminuir um pouco da minha exposição e tal, que são zonas assim que eu me interesso por vender um pouco mais. Se a gente for subindo aos poucos assim, a gente vai analisando o número de compras que a gente vai tendo. Quanto mais compra, mais a gente vai rebalanceando, mais a gente vai colocando dinheiro no bolso aos pouquinhos. Tranquilo? Sem nunca esquecer que uma coisa são os lucros que a gente está assumindo agora da nossa exposição. Outra coisa são investimentos de longo prazo que a gente tem no Bitcoin. E eu não vou vender meus Bitcoins de longo prazo a $23.000, vocês me desculpem. Mas é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade, né? Se a gente romper os 24, eu prometo que eu apareça. Se a gente voltar ali abaixo dos 22.800, eu também prometo que eu apareça aqui. Então é isso, um forte abraço.
A gente se vê e, cara, não deixe de entrar no escritório para você acompanhar aí a dinâmica de um escritório de trading profissional. Enfim, né? No mercado de alta. Pô, ficou tanto tempo no mercado de baixa, né? Enfim, parece que estamos entrando no mercado de alta. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.